bom dia Teresópolis, bom dia meu amigo, minha amigo, senhora. Tá começando mais um Teresópolis ao vivo nessa nova semana que se inicia. Hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. É um prazer estar aqui com você mais uma semana e a gente vai passar uma semana juntos trazendo toda a informação, toda a notícia. Você que é assinante da NGT, canal 14, meu muito obrigado. Você que assiste a gente pelo Facebook, pelo YouTube, você que vai assistir a gente aí durante todo o dia, à noite, né? Boa tarde para quem assiste a gente à tarde, boa noite para quem assiste a gente de noite. A gente está começando mais uma semana com muita fé em Deus, com a crença e com a certeza de que nós vamos trabalhar muito para poder manter você muito bem informado. E o programa de hoje está recheado de atrações, mas antes nós vamos começar com imagens exclusivas da nossa querida cidade. Minha gratidão ao nosso querido editor, aqui um dos nossos editores é o Gabriel Amari, que está aqui com a gente, fazendo tudo acontecer. O Gabi, como é conhecido, o mestre dos magos, trazendo imagens para a gente aqui, olha, do dedo de Deus. Hoje o dia está daquele jeito, né, gente? Está daquele jeitinho meio turvo, meio embaçado. Há quem goste mais assim, há quem goste desse tempo mais fresquinho, mais cara de Teresópolis, do que com aquele calor absurdo, muito comum no estado do Rio de Janeiro. Mas Teresópolis, o povo gosta, né? O povo gosta exatamente de curtir esse friozinho, já faz parte da nossa história. Vamos cortar para outra câmera, para outra imagem que a gente tem aqui da Avenida Luxumeira. Trânsito tranquilo em Teresópolis nesse instante, nesse momento. A gente vê alguns carros circulando. Mantém as imagens aqui do centro da cidade, os carros circulando em virtude da obra. Os carros estão circulando bem, tá, gente? Tá tranquilo o trânsito, tanto no sentido alto quanto no sentido Vale Paraíso. E você que está pegando o trânsito nesse momento, né, provavelmente vai pegar o trânsito nesse momento, mesmo em virtude das obras, está bem tranquilo. Essa obra que, inclusive, a intervenção que, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública está fazendo, né, nessa faixa exclusiva, muita polêmica com relação a transporte por aplicativo, com a falta de comunicação da Prefeitura, mas me parece que vai dar certo. Vamos ter paciência, né? Mexer no trânsito não é fácil, tá, gente? Mas precisa ser feito. E só vai, mesmo que você tenha estudos técnicos, como a CEMOV está fazendo, você sempre vai ter uma dor de cabeça para fazer uma alteração que seja significativa, né? E eu acredito, eu olhei o estudo, no final de semana eu peguei, são mais de 192 páginas, eu estou confiante de que se a Prefeitura conseguir executar, nós vamos ter um trânsito melhor para os próximos dias. Nós vamos falar disso durante a semana, inclusive da implantação dos radares. Agora corta para mim aqui, olha, no programa de hoje nós vamos falar direto dos estúdios do INEA com Cíntia Avelar, ela que vai trazer para a gente aí notícias sobre o clima para os próximos dias. Vamos também trazer uma matéria sobre a Águas da Imperatriz, que segue fazendo obras e intervenções em toda a cidade, muita gente insatisfeita, porque às vezes a Águas da Imperatriz vai lá, abre buraco e deixa tudo do jeito que deixa, né? Mas tem uma outra preocupação que nós vamos trazer aqui, que é com o movimento de terra, né? Movimento nas margens do rio Paquequé. Está causando muita preocupação, nós vamos trazer imagens para discutir esse assunto. Vamos falar também com o Felipe Abreu sobre o esporte, tem muita coisa para falar do esporte, né, gente? Olha, o Flamengo não tá legal não, né? O Felipe Abreu vai trazer tudo pra gente, Botafogo, Fluminense, notícias dos principais clubes do Rio, daqui a pouquinho. Temos também o Informe Tere FM com Ana Paula Alves, o Repórter Cidadão com 3 matérias hoje, matérias que nós vamos trazer aqui mostrando situações positivas e negativas. Um paciente na UPA é uma das matérias que nós vamos tratar. A saúde de Teresópolis não está legal, a saúde de Teresópolis passa por problemas e a gente precisa olhar com atenção. Essa matéria é muito importante e vai retratar um pouquinho do que dezenas e centenas de famílias vêm passando nos últimos anos aqui na cidade de Teresópolis com a saúde. Temos o Informe Tere e o segundo episódio de Arborizar,
Nós vamos fechar o programa de hoje falando sobre a importância da arborização urbana, matéria que a gente vai estar trazendo aqui toda segunda-feira para você, com exclusividade na Teria FM TV. Pra gente, antes de ir pro comercial, vamos jogar imagens na tela aqui da nossa querida Teresópolis. Linda demais, né? Seja com frio, seja com sol, Teresópolis sempre maravilhosa. 10 horas e 6 minutos, eu volto daqui a pouquinho, direto dos estúdios da Teria FM TV. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019. Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã. Muito bem, gente, voltamos direto aqui da Teria FM TV. Você, senhor, senhora que está assistindo a gente aqui pela NGT, meu muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos chamar Cíntia Avelar, falando sobre o tempo e o clima na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Preocupação, hein, gente? Então a gente deve observar, o Rio de Janeiro vai observar uma mudança no padrão do tempo em função da passagem de uma frente fria e da formação de um sistema de convergência de umidade sobre a região a partir da segunda-feira. Então a gente deve observar acumulados expressivos de precipitação entre segunda e terça-feira e a permanência desse tempo chuvoso até o final da semana. A gente tem uma preocupação especial com os municípios da região serrana, para onde a gente espera acumulados mais expressivos nesse período. Nós podemos observar chuva acima de 75 milímetros em 24 horas em boa parte do estado e pontualmente a gente também pode observar chuva acima de 100 milímetros a cada 24 horas. Antes disso, a gente tem essa permanência desse padrão de verão com bastante calor e umidade, que pode causar pancadas de chuvas isoladas no final da tarde e início da noite, entre hoje e sexta-feira e até domingo, enquanto a gente espera essa aproximação da frente fria. O sistema de alertas cheios permanece monitorando e vai enviar os alertas conforme os eventos forem acontecendo, de acordo com as informações das nossas estações hidrometeorológicas e também da rede de radares meteorológicos. Olha, muita preocupação, né, com essa zona de convergência, uma frente fria que chega.
a tarde de hoje vai ter chuva, pode ter chuva forte aí, muita preocupação nessa hora, né? Tenho certeza que a Defesa Civil está atenta a toda essa movimentação. É perigoso, a gente sabe, né? A região serrana tem mais de 65 mil pessoas morando em áreas de risco. Então, sempre quando vai ter um temporal, quando é anunciado esses riscos, a gente sempre fica muito preocupado. Vamos estar acompanhando durante todo o dia, né, dos próximos dias, essa questão das chuvas para manter você bem informado. Você pode, inclusive, seguir o nosso canal no Instagram, Terê FM. Você vai lá, @Terê FM. Vai ser um prazer ter você com a gente no Instagram da rádio, no Facebook da rádio também, e também, claro, a gente trazendo notícias o tempo todo na 93.7. Liga o rádio que você vai ficar bem informado na 93.7 com essa equipe fantástica de locutores, de comunicadores. Vamos cortar então imagens aqui da nossa cidade de Teresópolis. Daqui a pouquinho Felipe Abreu com a gente, hein? Já está aqui no estúdio para bater aquele papo sobre futebol. Imagens agora aí, ó, do Parque Regadas e da Lúcio-Meira, trânsito daquele jeitinho, mais ou menos, mas fluindo ainda razoavelmente bem, né? Quando começa a chover, um monte de gente pega o carro para ir para a rua, mas a gente vê imagens aí, olha, tanto no sentido Vale Paraíso, quanto no sentido Alto, trânsito com relativa lentidão. Temos mais imagens do centro da cidade, olha aí, imagens nesse momento aqui, do iniciozinho ali, né, do entroncamento da Lúcio-Meira com a Manuel José Lebrão e com o Vale Paraíso, com a Hermitage, Delfim Moreira, imagens exclusivas que são captadas minuto a minuto e enviadas para o nosso canal. Agora, imagens aí, olha, do Parque Regadas, você agora vê o Parque Regadas, da Avenida Delfim Moreira. Essa é a visão de quem vai pegar o Parque Regadas nesse momento, bem tranquilo esse instante. Algumas tomadas aí, imagens da Praça Olímpica, também parte do Parque Regadas. A vida do teresopolitano aparecendo aqui para você no Teresópolis ao vivo. Vamos trazer mais imagens. Igreja de Santa Teresa, nossa igreja matriz, Avenida Delfim Moreira, nesse momento também próximo. Vamos trazendo imagens agora do centro da cidade de Teresópolis para você. Felipe Abreu chegando daqui a pouquinho com a gente para bater aquele papo especial. Vamos lá, imagens, temos imagem agora da Calçada da Fama, gente. A Calçada da Fama tranquila, né? Sem muito movimento agora. Aliás, essa Calçada da Fama está precisando de uma intervenção rápida, hein, Prefeitura? Vamos atender aí, porque essa Calçada da Fama está uma brincadeira. Imagens ainda da Avenida Lúcio-Meira. Imagens da Avenida Lúcio-Meira, na altura ali da Praça Olímpica. Bem tranquilo o trânsito, né, gente? Graças a Deus aí, você que tem que pegar o trânsito nessa segunda-feira, tá vendo que tá fluindo. Esse horário ainda é bem tranquilo, mais pro horário do almoço ali, que a coisa fica um pouco mais complicada. Você vai tendo imagens que são coletadas aqui do centro da cidade. Vamos chamar o Informe Terê com a Ana Paula? Vamos chamar então. Chama para mim o Informe Terê com Ana Paula Alves. E as inscrições para as atividades físicas gratuitas que são oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer já estão abertas e seguem até o dia 28 de fevereiro ou até o preenchimento total das vagas no Ginásio Pedrão. São mais de 30 modalidades, como alongamento, atividades esportivas adaptadas 60+, defesa pessoal, futebol de campo, futsal, futevôlei, yoga, judô, natação, basquete, beach tênis, hóquei e muito mais. A oferta de atividades físicas gratuitas tem como objetivo promover bem-estar, qualidade de vida e saúde, atendendo toda a população. As atividades são abertas a todos os públicos, inclusive PCDs. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 21 2043 3637.
E a partir do dia 4 de fevereiro, o Brasil terá novas regras para o transporte de produtos agropecuários nas bagagens de passageiros que estejam fazendo viagens internacionais. A medida está prevista em portaria publicada em dezembro pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A meta é impedir a entrada de agentes causadores de doenças e pragas que possam colocar em risco a saúde pública, o meio ambiente e também o patrimônio agropecuário brasileiro. A fiscalização será feita por meio do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, a quem caberá analisar os riscos que alguns itens podem implicar, caso entrem no país. Entre os itens estão animais, vegetais, bebidas, fertilizantes, corretivos, agrotóxicos, alimentos, produtos de madeiras, estimulantes e biofertilizantes. Sempre maravilhosa, ela, Ana Paula Alves, trazendo pra gente toda a informação do Informe TR. Inclusive, você pode curtir a Ana Paula também na 93.7. Vamos baixar o aplicativo? Olha só, você pode ter na palma da sua mão, no seu celular, o aplicativo da rádio, tá? Tanto para qualquer tipo de smartphone, para o iOS, você pode ter esse aplicativo. E você vai ter a TV, gente, olha só, hein, que bacana. Vai ter a TV e vai ter o rádio na palma da sua mão. Levíssimo o aplicativo, vale a pena. Você não precisa se preocupar em entrar no Facebook, no YouTube, nada disso. Você colocou lá, muito fácil de operar, muito intuitivo. Você vai clicar e vai assistir a gente toda a programação, que vai ficar ainda melhor nos próximos dias. A direção da TR FM TV, da rádio TR FM, está trazendo muita novidade para você. Entre elas, gente, olha só, a partir de fevereiro eu vou sair daqui e vou direto lá para o estúdio da rádio às 11 da manhã, entrando com o Zeca Amorim, trazendo aí Na Ponta da Língua, que vai ser um programa de rádio que com certeza vai trazer muita informação e muita coisa boa pra gente. Muito bem, vamos colocar imagens aqui do centro da cidade, logo na sequência nós vamos para o comercial. Você vê aí imagens aqui da reta, conhecidíssima reta, né? Pega todo o trecho aqui da Lúcio Meira com a Feliciano Sodré. Tempo nublado em Teresópolis, o tempo aí na casa dos 23 graus, 10 horas, 18 minutos em Terê. Eu vou para o comercial, já eu tô de volta. Linha Grisalhos da Biostratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21-2642-3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Passe as festas e o verão com as melhores ofertas da Carrapeta. Quer refrescar? Ventilador New Delta Light por apenas R$ 289,90. Ar-condicionado portátil por apenas R$ 2.999,90. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 379,90. Grátis, uma torneira boia. Kit Pop, bacia com caixa acoplada por apenas R$ 12,54,90. Renove sua casa e comece 2026 com o pé direito. Carrapeta, construindo com você. Na
Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Linha Grisalhos da Biostratos. Cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Esporte Terê. Esporte Terê FM. Muito bem, vamos começar falando sobre notícias do esporte com eles, senhores e senhoras. Felipe Abreu, bom dia. Bom dia, Bruninho. Tudo bom bem? Bom ter você Final aqui. De semana foi bom, tranquilo? Foi bom, não foi mais ou menos, né, rapaz? Porque o flamenguista sofre, né? Ah, cara, não tem muito o que fazer, né? A gente não aceita. Vencer. Todo mundo quer que vença a qualquer custo, mas... Com expressinho, com sub-14, com time de vôlei, flamenguista pessoal assim. O pessoal na imprensa tá chamando de flaquides, né? Cara, assim, é complicado, né? Tudo bem, foi condicionado o jogo de certa forma, teve um expulso logo no começo da partida, aos 10 minutos, né? Mas tem que ganhar, né? Podia ter 5 a menos que queria ganhar de qualquer jeito. Já que a gente começou a falar do Flamengo no Campeonato Carioca, acendeu um alerta lá pra olha, então, não dá pra bancar isso aí não. O que acontece? O Flamengo perdeu de 3-0 pro Volta Redonda, né, nesse final de semana. E ficou barato, 3-0. Podia ter sido muito mais. Teve bola no travessão, teve muito gol anulado aí do Volta Redonda, por impedimento. Mas, assim, mais a torcida. Dentro do Flamengo tá todo mundo tranquilo. Parece que vai contra o Vasco também com a garotada. Deve mesclar alguma coisa ou outra, mas ainda não é certo. Pode trazer algum jogador do elenco profissional principal, né, digamos assim, pro banco de reservas, mas não tá certo. O regulamento do Carioca ajuda de certa forma, né? No Campeonato Carioca desse ano, são 2 grupos de 6 times de cada lado e os 2 piores de cada grupo cai. Dá pra dizer que não cai. Tem um quadrangular, né? Tipo grupo X, digamos assim. Esses times jogam contra eles mesmos, ida e volta, e o pior de todos, quem fizer menos ponto, cai. Esse que vai para a Série A2 aí do Campeonato Carioca. Então, o Flamengo meio que pode se respaldar e ficar tranquilo quanto a isso. Dar uma segurada maior nos profissionais, que mesmo que o Flamengo fique como um dos piores times, que hoje no caso é o pior time do campeonato, o Flamengo não cairia para a Série A2 direto, ele teria esse quadrangular aí. Teria essa chance. Sim, já é regra do campeonato agora, entendeu? Então o Flamengo teria chance. Felipe, o clube está de olho no jogão da Supercopa do Brasil e aí vai focar para sua pré-temporada? Eu acho que também, mas já para o Campeonato Brasileiro deve começar com o time completo já. Deve mesclar já contra o Fluminense, é o jogo seguinte, já é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A questão é o tempo mesmo, porque o Flamengo voltou um pouco depois, muito se fala, o Vasco ainda voltou depois do Flamengo, só que o Vasco jogou menos, porque o Flamengo jogou 3 jogos, antes da final da Copa do Brasil, o Flamengo jogou 3 jogos aí no Mundial de Clubes, e assim, seguidos, né, então o Flamengo acabou dando todos um pouco mais... Todos jogos decisivos, né? Sim, verdade. O Flamengo acabou dando um pouco mais de tempo aí pro seu grupo, e acho que tá tentando... como é que eu vou dizer? Se resguardar um pouco, né? Proteger um pouco o físico dos jogadores para eles só jogarem, muito grande, sim, né? Eles só jogarem, o time principal só jogar quando tiver 100%, ou pelo menos, sei lá, 90%, 80%. Porque hoje parece que os profissionais, o time principal só tem capacidade de jogar 25, 30 minutos. É pouco tempo, né? É verdade. E óbvio que teria capacidade, se você bota 5 titulares aí nesse time de garotos, seria capacidade aí de repente, mudar um jogo, né? De competir melhor do que a garotada. É uma garotada esse ano. Felipe, mas os outros times do Rio estão se ajustando, o Vasco está vindo com força total, está engajando, está engrenando ou está meia boca? Essa rodada foi ruim para todo mundo. Só ruim? O Vasco não perdeu, para você ter ideia. Falando do Vasco, o Vasco jogou ontem, né? Acabou empatando em 0-0. O Vasco jogou com o Sampaio Corrêa? Ou foi o Botafogo? Agora me deu branco. Mas o Vasco empatou em 0-0 e... Cara, com quem que o Vasco jogou? Me deu branco agora. Mas
o Diniz aproveitou para usar os profissionais nesse jogo, os reservas e os que não estavam sendo utilizados no ano passado, deu uma chance, colher de chá para todo mundo e todo mundo foi mal. Ninguém se destacou, ainda usou os titulares não, os recém-contratados, né? O Vasco jogou contra o Nova Iguaçu, perdão. Nova Iguaçu. Me deu branco, cara, completamente. O Nova Iguaçu sempre embaça no Carioca, né? Então, é um time enjoado. Eles montam um time ali para dar trabalho. Volta Redonda também é um time muito chato, costuma dar trabalho. O Vasco, muito por isso, o Vasco pretende, no próximo jogo, que é o clássico contra o Flamengo, já vir com o time completo de novo. O Vasco estreou com o time completo, jogou essa rodada com o time reserva, só o Léo Jardim estava de titular no jogo. E agora contra o Flamengo, óbvio, não vai perder a oportunidade, principalmente porque o Flamengo tem dito que vai jogar com a molecada. O Vasco não vai perder a oportunidade de bater no rival, né? Claro. No principal rival. O pior é você não conseguir bater, né? O Vasco tem que vir com tudo, então, que tá com... tem que bater. Aí complica. Vamos lá, notícias do Botafogo. Botafogo glorioso, o time do Botafogo. Botafogo meio que aconteceu quase que igual ao Flamengo. O Botafogo saiu na frente, o Cauã Toledo fez o gol aí do Botafogo. Mas aos 27 minutos o Rogerinho foi expulso. O Rodrigo Belão, o treinador do Botafogo, é o Sub-20, que está à beira do gramado aí nos jogos do Carioca. Ele falou que o jogo também foi condicionado à expulsão do Rogerinho. O Botafogo tomou a virada, acabou perdendo para o Sampaio Corrêa por 2-1, né? E o Botafogo está na mesma do Flamengo, de certa forma, né? O Botafogo tem jogado com o time Sub-20, que tentou competir. O Rodrigo Belão falou que está orgulhoso do time, o time tem competido, tem mostrado que pode competir. Óbvio que uma expulsão é um time muito menos experiente do que o time que estava do outro lado, que tem feito... É um time mais experiente, né? Tem mais idade, são jogadores profissionais, treinam há mais tempo, embora a garotada também costume jogar há mais tempo. É diferente, né? O treinamento do profissional é diferente, é tudo diferente. Então o Rodrigo Belão fez questão de enaltecer esse lado dos garotos que tem jogado muito bem, tem procurado e tem se mostrado muito à disposição para isso. É complicado jogar com o time Sub-20 contra o profissional, é complicado. Vai engrenando, né? Agora o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer resultado, seja o time que for do Rio de Janeiro. Sim, e o Flusão então, da nossa querida Cristiane Lucide, ela que é tricolor. Cris ficou triste então, né? Esse final de semana. Ficou triste. Acabou perdendo aí por 1-0 pro Boa Vista, numa bobeira lá da defesa, acabou fazendo um gol de cabeça. Já tinha tomado a bola na trave, no travessão, numa cabeçada também. Mas acabou perdendo por 1-0. Essa rodada não foi boa para os grandes no Rio, né? Ninguém conseguiu vencer, o Vasco foi um pouquinho melhor, mas acabou não vencendo também. O auxiliar aí do Zubeldia, que o Zubeldia ainda está afastado, ele fez um procedimento cardiovascular, precisou ficar afastado, só deve voltar na rodada contra o Flamengo. Né? Muito bom treinador. Muito bom treinador. Conseguiu reencontrar o futebol do Fluminense, que parece que o Renato Gaúcho acabou perdendo no meio do ano passado, né, no caso, depois da Copa do Mundo de Clubes. O Zubeldia parece que reencontrou esse futebol, embora o ataque tenha sido um desastre no ano passado. O Zubeldia conseguiu manter o Fluminense acima, inclusive classificou o Fluminense direto para a Libertadores, né, para a fase de grupos, não vai passar pela pré-Libertadores. Mas o Fluminense essa semana já integra o elenco. O Fluminense separou em 2 grupos, né? Um grupo de garotos com os menos utilizados e alguns jogadores que se apresentaram antes, até os reforços, né? O Arana e o Gemes, que inclusive jogaram esse jogo. O Fluminense agora integra o grupo para poder já começar a ambientar todo mundo e tá todo mundo entrosado para quando for utilizar o elenco principal, né? Poder puxar, quem for puxar para esse jogo, para esse time e tudo mais. Só que na partida, o Fluminense joga na próxima quinta-feira, nessa partida ainda vai com esse elenco mais mesclado e vai usar o time titular também. O jogo seguinte, a 4ª rodada do Fluminense, é o jogo contra o Flamengo. Então vai com o time titular contra o Flamengo, também vai estrear o Fluminense, estreia o time titular, ali, time né? principal. Ninguém quer perder pro Flamengo. Ninguém quer começar o ano perdendo o clássico. O rival, é um clássico. E assim, não vou dizer que o Fluminense perderia o clássico, até porque o que a gente tem visto desse Sub-20 do Flamengo hoje é verdade. Sim, a gente não tem... Tá difícil de assistir, não tá fácil. Tem mais chance de nesse jogo... É o pior jogo... da história, será? Então, o time que geralmente tá tendo começa os piores mal. Resultados? Geralmente começa mal o Flamengo Sub-20. No ano passado, o Flamengo perdeu os 2 primeiros jogos, aí meteu uma goleada no terceiro contra o Bangu. Esse ano o Flamengo empatou o primeiro e perdeu os outros 2. Tá difícil. Sim, tá muito difícil. Felipe, o mercado da bola tá beneficiando mais
Que time do Rio de Janeiro, até agora? Então, tá tudo em novela, né? O Vasco tá perdendo, o Verratti pediu pra sair, o Verratti inclusive tava no jogo ontem. Uma perda grande pro Sim, o Vasco precisa, né? Tá no mercado, mas procura um centroavante com característica diferente da do Verratti. O Vasco não se opôs à saída do Verratti pro Cerro Porteño, do Paraguai. O Ryan tá em viés de sair e tá todo mundo procurando. Esse é um craque de bola. É o craque. Vai ser difícil manter essa pérola aí. Então, é muita grana. O Bournemouth da Inglaterra tá em cima. Parece que estão entrando outros clubes também em contato com o Vasco. A certeza é que vai entrar muita grana no Vasco. Essa disputa é até melhor pro Vasco, que aí a chance da bufunfa aumentar. Melhora. Sim, sim. No Flamengo, continua a novela do Paquetá. O Fluminense acabou saindo do negócio do Hulk, né? Agora parece que deu como encerrada mesmo a negociação e agora mapeia o mercado atrás de um novo centroavante, porque é a maior carência, talvez, do elenco do Fluminense é um centroavante. E até agora parece que... Eu não sei o que está acontecendo, que está todo mundo atrás de centroavante, mas ninguém encontra o cara ideal ainda no mercado. O Flamengo queria o Caio Jorge e parece que não achou... Se não for o Caio Jorge, não vai ter outro pro lugar. Acabou indo no Paquetá. E parece que tem jogadores aí que podem sair do Flamengo. O Carrascal parece que está sofrendo assédio. O Plata, aguardar para ver, assim, confirmado não tem nada. Mercado aquecido, então. Sem dúvidas. Essa época, até o final de fevereiro, a gente vai falar muito disso aí, tem muito isso aí. Rolar. Gente, olha só, 10 horas e 32 minutos, segunda e quinta-feira eu tenho ele aqui com a gente, Felipe Abreu, trazendo tudo do esporte, sobretudo do futebol, né, que é a grande paixão do brasileiro e, por que não dizer, do carioca. O Teresopolitano adora futebol também, né? Não tem saída. Todo mundo acompanha. Aqui é o celeiro do futsal, né, cara? A galera gosta de futebol. Gosta muito Aqui tem muito futsal, né? Mas você pode ir em qualquer quadra aí da cidade que tá tendo pelada aí. Né? É verdade, gente. Com a gente, Felipe Abreu, muito obrigado. Olha, vamos cortar aqui para imagens aqui da cidade. Valeu. Logo na sequência eu chamo os nossos comerciais. Valeu. Linha Grisalhos da Biostratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019. Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã.
10 horas e 35 minutos, eu estou de volta aqui com imagens do centro da cidade, imagens ao vivo, exclusiva. E olha, muita atenção, gente, vai chover à tarde, tá? Pode cair um forte temporal, segundo aí o Climatempo e também o Centro de Meteorologia do INEA. Nós trouxemos, inclusive, a reportagem da Cíntia Velar. Muita atenção, toda a região serrana em estado de atenção, sobretudo nesta segunda-feira e também na terça-feira. O tempo vai continuar meio embaçado assim nessa região aqui. Essa mudança de temperatura, ela é causada por uma frente fria, né? Nós estamos numa zona de convergência do Atlântico, as chamadas ACs, e por isso a gente vê essa alteração no clima. Temos imagens aqui da Luçumeira também, sentido centro da cidade, trânsito fluindo relativamente bem, tranquilo nessa hora. Só aqui no Teresópolis ao vivo você acompanha imagens de toda a cidade de Teresópolis, viu? E olha, a gente está sempre acompanhando com muita atenção toda a informação, tudo que acontece na cidade aqui no Teresópolis ao vivo, para manter você muito bem informado. Vamos falar sobre Águas da Imperatriz? Muito bem, gente, olha só, a Águas da Imperatriz, concessão que foi dada no governo passado, ela completou 2 anos agora, tem uns 15 dias. E a empresa, ela vem fazendo diversas intervenções na cidade para a implantação das obras de saneamento. Está no contrato, né? E essas obras é para tratar o esgoto da cidade. Se você me disser que é necessário, claro que é, né? Apesar de que todos nós questionamos muito, uma boa parte da população questionou muito se esse era o melhor plano, o melhor modelo de concessão que foi dado à empresa Águas da Imperatriz. O fato é que várias obras estão sendo feitas em vários bairros e muita reclamação, sobretudo nas intervenções feitas nas vias. Nós temos uma cidade já tão cheia de buracos, né? Nunca vi uma cidade tão cheia de buracos como a nossa. E aí eles deixam buracos, inclusive fazem intervenções nas calçadas, e muita gente reclama que não é feito reparo adequadamente. Muita reclamação dessas intervenções, causando ainda mais transtorno no trânsito. Então a gente acredita que é importante, né, que os órgãos fiscalizadores, a Gernesa, também a Câmara de Vereadores de Teresópolis, enfim, todos os órgãos, a própria prefeitura, que é o poder concedente, ela venha ficar atenta com as obras da Águas da Imperatriz. E uma preocupação muito grande tem surgido também com a movimentação nas margens dos rios, sobretudo aqui do Rio Paquequera, e agora chegou no centro da cidade, onde está sendo feita essa grande tubulação. A gente tem imagens, vamos colocar na tela imagens dessa intervenção. As máquinas, a gente percebe aí, ó, as máquinas estão trabalhando, imagens cedidas carinhosamente pelo Geri Cartazes, essas imagens aí. A gente vê movimentação, e aí qual é a preocupação, gente? A preocupação são esses prédios aí, porque obras já foram feitas no projeto Limpa Rio, que comprometeu estruturas de prédio. Então a pergunta que se faz, e muita gente faz, é a seguinte: será que essas intervenções elas estão sendo feitas de forma adequada? Porque se não estiverem sendo feitas de forma adequada, a gente fica muito preocupado, porque são inúmeros prédios. Olha aí, nesse trecho, por exemplo, aí, ó, a gente viu a máquina trabalhando, né? Exatamente aonde... Olha lá, você vê o desmoronamento do muro lá. E eles estão fazendo movimentação de terra ali. Desmoronamento desse muro de contenção, que é ali a base de um prédio de 4 andares aqui no centro da cidade de Teresópolis. Então, olha, muita preocupação. Eu espero, né, essas imagens também foram enviadas para a gente, eu espero que todos os órgãos de fiscalização estejam muito atentos, né, para que a gente não tenha, agora nós estamos no período de temporais, no período de chuvas fortes, e aí muita preocupação mesmo com relação a essa obra e essa intervenção que vai se estender por toda a extensão do Rio Paquequera. Corta para mim aqui, precisa ser feito, né? Precisam ser feitas obras de saneamento? Precisa, gente. Não tem mais condição, né, a gente ficar
vendo jogar cocô, essa que é a expressão adequada, né, esgoto, dentro do rio. Uma cidade como a nossa já era para ter saído dessa situação há muito tempo. Teresópolis convive nas últimas décadas com inúmeros crimes ambientais. Né? É crime ambiental no lixão, né? Na falta de manejo adequado dos resíduos sólidos, é crime ambiental de desmatamento desenfreado, é crime ambiental de escoamento e drenagem de águas sem nenhum tipo de estudo, concretando áreas que deveriam ser aí áreas verdes e áreas para absorção das águas da chuva, provocando ainda mais problemas como cheias, enchentes e tudo mais. E também, né, essa situação dramática que o teresopolitano vive nas comunidades, sem água tratada com qualidade, sem tratamento de esgoto. Vai custar ao bolso do teresopolitano? Vai custar e vai custar caro, tá? Não adianta a gente mentir para vocês, não. Muito se foi falado sobre isso. A empresa não vai fazer esse monte de intervenção gratuitamente, ela vai cobrar e não vai ser barato para o bolso do teresopolitano. Mas a gente não tem mais condições também, né, de ficar pagando esse preço altíssimo, que inclusive afeta a saúde pública do teresopolitano, com o lançamento de esgoto em qualquer lugar. Olha, nós vamos trazer agora o repórter cidadão. Você fala aqui na Tere FM TV. Vamos trazer a primeira reportagem do nosso querido seguidor, mandou imagens pra gente na tela. Repórter Cidadão. Estou deixando na pressão ali no carro. A criação também é brava. A gente estava em copo, moscado, de volta para baixo. Aí estava empurrando. Não, cara. Olha, gente, essa aí é uma matéria positiva, hein? Olha só, foi feita a reclamação do repórter cidadão sobre a situação lastimável que estava a fonte Judite, essa fonte que é a principal fonte da cidade, um ponto turístico muito conhecido, que infelizmente estava completamente degradado. Eu estive lá nesse final de semana para buscar água, né? A água está própria para consumo, segundo análises da Prefeitura de Teresópolis, da Vigilância Sanitária, mas o local realmente precisa de melhorias. Precisa de um projeto que venha tratar com muito compromisso essa situação das fontes da nossa cidade. Nós temos inúmeras fontes que estão em estado de calamitoso, estado de calamidade pública. E a Prefeitura de Teresópolis precisa fazer com urgência intervenção. Essa aí foi rápido, tá? Foram lá, desentupiram, fizeram algumas intervenções, mas dá para melhorar esse ponto, inclusive, Prefeitura. Vamos fazer um projeto de urbanismo, vamos colocar algumas árvores em toda essa praça, em toda essa área. Ô, Prefeitura de Teresópolis, ajuda o município. Vamos lá, tem mais repórter cidadão, vamos colocar na tela, mestre dos magos. Repórter Cidadão. Tá bom. Vamos que vamos, pra cima.
Gente, olha só, aí essas imagens são de um seguidor, morador da Rua das Cerejeiras, ou Estrada das Cerejeiras, que é aquela que liga o Jardim Serrano ao Quebra-Frascos. E a gente viu a imagem, pode colocar de novo na tela essas imagens pra gente, sendo concretado, a gente viu um caminhão bitoneiro aí concretando a via. Agora, minha gente, presta atenção nessas imagens. Isso aí não é obra da prefeitura, não é obra de político nenhum. Os moradores, acreditem você, os moradores, depois de pedir inúmeras vezes à prefeitura uma intervenção nessa via, absolutamente nada foi feito. E aí os moradores estão se reunindo, né, para fazer o papel da prefeitura. Aí, olha só, agora presta atenção aqui em mim. Dá um close em mim aqui, meu caro amigo Gabriel. Você paga IPTU, você paga imposto, né, caríssimo inclusive, e o imposto é para reverter em quê? Em iluminação pública, é para reverter em saúde, em educação, é para reverter em quê? Em investimento viário, em estradas, em ruas, em praças, em prédios públicos. E o que a gente percebe, e não é só com esse governo, em todos os governos anteriores, ou é incompetência para administrar o dinheiro público, essa que é a grande verdade, ou é incompetência. E aí, se é incompetente, é melhor não continuar à frente de uma empresa, porque, olha só, gente, porque o município é uma grande empresa e o prefeito, né, ele é um grande administrador, um grande síndico de um prédio, de uma cidade, de uma estrutura que é complexa, a gente sabe. Mas se não tem competência, porque os municípios são as únicas empresas que não demitem por ineficiência. Se você estiver numa empresa e não for competente, não fizer o seu trabalho como tem que ser feito, com qualidade, com dedicação, com amor, com resultado, o patrão não vai te manter lá, né? Mas, infelizmente, né, a política, ela favorece muita gente sem capacidade de administrar, sobretudo administrar uma cidade, e aí acaba acontecendo coisas que nós vemos o tempo todo em matérias na TV, na internet, aonde, por pura incompetência, seja do prefeito do município, sejam dos secretários escolhidos, a maioria ocupando cargo por pura política, sem nenhuma competência técnica, sem nenhuma capacidade de entregar aquilo que ele tem que entregar por conhecimento, por formação, né? E aí os resultados são os piores. Agora, o que não pode acontecer é o cidadão pagar imposto e não ter o básico. E aí ter que meter a mão no bolso, né? E sair. Agora eles querem fazer a mesma coisa na Abelardo, na Rua Abelardo. São várias ruas ali que conectam esse trecho. Abandono total. Sem poda de árvores, sem capina, sem condições de tráfego. E são várias ruas em Teresópolis nessa situação. Essa semana eu posso colocar aqui 3 repórteres cidadão, 3 vídeos enviados pelos nossos amigos, seguidores, ouvintes, mostrando a calamidade que estão as ruas de Teresópolis e ruas de diversos bairros. Vamos para o próximo repórter cidadão. Corta para mim aí na tela. Repórter Cidadão. Olha, você viu imagens aí, a gente acabou de assistir imagens da Rua Aimorés, no bairro do Meudon. Toda a extensão da via vive com problema. E a grande questão é, né, a prefeitura vai lá, às vezes faz um tapa-buraco. O engraçado é que o vereador vai lá, pega vídeo, faz o videozinho dizendo que está melhor a rua, olha que bom, nós estamos trabalhando. Só que, na verdade, é uma obra ineficaz, é um tapa-buraco geralmente com material de péssima qualidade e o buraco abre com a primeira chuva, com o primeiro temporal que cai. Então, olha só, é gasto de dinheiro público, é falta de competência administrativa quando se faz esse tipo de intervenção. Essa rua que está aí, que você acabou de ver, está vendo agora as imagens, essa rua que está aí, olha lá, tem até marcas aí de tapa-buraco recente, mas sai, olha lá, olha essa imagem reflete bem. Risco de uma pessoa tropeçar trafegando aí,
Os veículos que transitam aí são veículos pesados, né? Veículos que... essa rua aí, gente, ela fica, esse trecho, esse buraco, em frente a um supermercado, com alto trânsito de veículos aí. O bairro do Meudon continua esquecido e os moradores vivem mandando mensagens para a nossa reportagem, para o Repórter Cidadão, seja aqui da rádio ou também para o nosso canal. Inclusive, quero agradecer você que me acompanha no nosso canal, meu muito obrigado, tá? Bruninho Repórter no Facebook e no Instagram, você já pode estar acompanhando a gente também nas nossas redes sociais. Repórter Cidadão é para você ter voz, você pode mandar pelo nosso WhatsApp ou pelo direct das nossas redes sociais e vai para a tela. E olha, gente, a partir de fevereiro nós vamos falar também no programa de rádio às 11 horas, na ponta da língua, não na minha, na ponta da língua do povo, dando voz à população de Teresópolis e torcendo para que a prefeitura possa tomar providências em cada queixa, em cada reclamação. Tenho certeza que a prefeitura está vendo a nossa programação com muita seriedade, com muito compromisso. A gente está trazendo a informação e vai providenciar as medidas necessárias. Antes de chamar o comercial, corta para mim com imagens exclusivas da nossa cidade. Na sequência, você vai ver os nossos comerciais. Eu vou voltar rapidinho, não vou demorar não, tá? Para o último bloco do nosso programa de hoje, 10 horas 51 minutos em Terê. Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21-2642-3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019. Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã. Gente, olha só, nós estamos acompanhando uma série de reportagens falando sobre arborização no Brasil. Teresópolis, nos últimos anos, tem estado sempre na contramão do progresso. A gente sabe que a arborização urbana ela é fundamental para uma série de benefícios no município. Tanto no sentido de reduzir o aquecimento das vias e das ruas, trazendo aquela sombra gostosa, também interfere diretamente nas questões das chuvas, já que as árvores elas têm a capacidade de absorver mais de 20% das chuvas de uma cidade. Quanto mais se arboriza, mais qualidade de vida você vai ter. Árvores interferem, inclusive, na redução de ruídos provocados por
apitos de guarda, que aliás é uma barbaridade o que se apita nessa cidade, né? Eu nem entendo por que apitam tanto assim. Também em ruídos de buzinas e barulhos de motores. As árvores só trazem benefícios, mas tem que ter técnica, tem que ter conhecimento, tem que ter amor pela cidade. Arborizar é uma das metas dos principais municípios em desenvolvimento. Inclusive a própria São Paulo, capital, tem feito um grande projeto nos últimos anos, arborizando uma cidade que foi completamente concretada. Para isso, nós vamos trazer mais um episódio de Arborizar. Vem com a gente. Resiliência, fraternidade, generosidade, tudo isso é igual amor. E eu tenho amor por elas. E eu acho que elas têm por mim também, viu? Eu acho. E o trabalho deixa marcas, não só na cidade, mas também nas mãos do senhor, né? Muito, gente aqui, muito. Isso aqui são calos bem vividos, tá? Um executivo, eu acho que eu sou um dos pouquíssimos executivos do Brasil que tem calo na mão, né? O restante é aquela pele bonitinha, lisinha, com um protetor aqui, protetor ali e tal. Isso aqui me dá prazer, isso aqui é bom. Esse é o meu currículo. Esse é um exemplo de trabalho que emerge da sociedade civil, né? Nós temos o início desse trabalho quando a prefeitura começou a discutir de uma forma mais firme, mais forte a arborização da cidade de São Paulo, né? Logo em seguida desse início, teve lá a gestão do Eduardo Jorge, a Secretaria de Meio Ambiente, que inaugurou muitos parques na cidade, mas ainda era embrionária essa discussão. E ali a gente vê um caso clássico, né, da mão da sociedade civil na atuação do verde urbano. Ele fez uma espécie de reflorestamento em uma área urbana. Na verdade, ele criou um grande corredor ecológico. A arborização urbana, ela envolve outros aspectos, como, por exemplo, o manejo, o plantio adequado, a questão dos conflitos com a rede de distribuição de energia e outros equipamentos urbanos, como poste, placas de trânsito. Então, a arborização urbana, ela é um conceito mais amplo que envolve aspectos de gestão e manejo. O reflorestamento é o simples ato do plantio, claro, e da manutenção eventualmente, mas a arborização ela é um conceito guarda-chuva, um conceito mais amplo. A história do Hélio inspira e a gente volta a falar sobre ela daqui a pouquinho. A urbanização da maior metrópole da América Latina e a conservação de espaços verdes, arborizados, vivem em equilíbrio delicado. Hoje a situação é melhor do que no passado. A capital paulista é conhecida pelo trânsito, corre-corre, e pelas cores frias do asfalto e dos prédios. Em 2021, a Prefeitura publicou o Plano Municipal de Arborização Urbana, em que ficava estabelecido o compromisso de aumentar o número de árvores plantadas na cidade. A ação contínua se refletiu em premiações nos anos seguintes. Pelo 4º ano consecutivo, São Paulo recebeu o selo Tree City of the World, Cidade Árvore do Mundo, um reconhecimento por gestão sustentável e compromisso com a preservação de florestas e árvores urbanas. O programa Tree Cities of the World, ele é um programa da Fundação Arbor Day e também da FAO, uma agência da ONU. E qualquer cidade do mundo pode se inscrever nesse programa. Elas têm que cumprir 5 critérios básicos que envolvem, por exemplo, ter orçamento destinado à arborização urbana, celebrar o Dia da Árvore ou do Meio Ambiente, que envolva o verde urbano, ter responsabilidade, promover um diagnóstico da vegetação. As cidades que cumprem minimamente esses 5 requisitos, elas estão aptas a pleitear e, claro, receber o título. Agora, existe uma questão que isso está começando a ser difundido agora. São Paulo muitas vezes já recebeu esse título. São José dos Campos, no Vale do Paraíba, é uma das cidades que mais recebeu o título junto com Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E Lorena, esse ano, então, é a nova caloura do programa aqui no Brasil,
né, ela também foi contemplada com esse título. E isso fortalece o compromisso da gestão pública frente à questão da pauta ambiental. Onze horas em ponto, nós chegamos ao final de mais um Teresópolis ao vivo. Meu muito obrigado. Você que ficou ligado com a gente esse tempo todo, você que vai assistir a gente à tarde, à noite, muito obrigado pela sua participação. Não deixa de curtir, de compartilhar nas nossas redes sociais, compartilha aí no Facebook, no Instagram, para que mais gente fique sabendo dessa ferramenta importante, que é uma ferramenta que atende a população. A imprensa tem esse papel. A comunicação, ela tem que trazer clareza, luz, informação, notícias, e é isso que a gente está se comprometendo a fazer. Amanhã eu estou de volta às 10 horas e eu quero você com a gente aqui. Beijo no coração! Repórter Cidadão.